Agora a gente vai seguir com uma reportagem especial também para falar do meio ambiente, que tem se tornado cada vez mais hostil, principalmente quando o assunto são as altas temperaturas. Isso porque o consumo de água tende a aumentar, pois as pessoas precisam se refrescar. Com isso, em tempos extremos, a preocupação de desabastecimento existe. Mas aqui em Campo Grande, segundo a concessionária, não precisamos nos preocupar, porque a capital não deve sofrer a crise hídrica. O sol quente em meio ao céu esfumaçado. Está difícil respirar. Enquanto altas temperaturas batem recordes em ondas de calor em Campo Grande, uma recomendação tem sido constante: hidratação. A Vanessa tem tomado tereré direto. Muita água, muito tereré. Tem que tomar bastante água. Só que poder tomar um tereré, por exemplo, sem preocupação com a família, nem sempre foi realidade. Vanessa faz parte de 1.500 moradores da comunidade Romex, que por 8 anos sequer tinha água tratada. Hoje, essa história mudou. Para quem vive por ali, água encanada já é realidade. Antigamente a água não era boa, a gente não podia estar tomando. Na realidade, dava até dor de barriga nas crianças, por conta de ser fossa perto do encanamento da água. Então acabava que muitas vezes fazia mal. A gente tinha que ferver água ou comprar água também. Com a devida água tratada, Vanessa agora se torna um exemplo daqueles que no calor têm consumido cada vez mais água. E não é à toa. No dado mais recente, apenas em agosto de 2024, na capital morena, a umidade relativa do ar chegou a 11%. Quanto à chuva, em julho a cidade registrou 9,2 milímetros d'água, enquanto a média histórica é de 35,7. Ou seja, um índice 78% abaixo do considerado normal, correspondendo a um mês de exatos 26 dias sem nenhuma chuva. E números desse tipo, infelizmente, devem se tornar comuns. É o que conta o doutor em meteorologia, especialista em climas extremos, da Universidade Federal do Estado. A mudança climática, ela tem a ver com os gases do efeito estufa. Para falar o que é isso, por exemplo, chega a radiação solar na superfície terrestre, a superfície aquece e ela emite infravermelho que tem certa dificuldade para sair da atmosfera para o espaço. Quem faz essa contenção são os gases de efeito estufa. Até aí tudo bem, o problema é que esses gases vêm aumentando com o tempo. Para ter uma ideia, na era pré-industrial, o dióxido de carbono era em torno de 280 ppm, parte por milhão. Hoje passa dos 420 partes por milhão, ou seja, coincide com a atividade humana de queima de combustíveis fósseis. Então há um aumento da concentração desses gases de efeito estufa que aumenta a temperatura na superfície da Terra. Cada vez mais a gente fala em mudanças climáticas e como elas devem afetar o nosso dia a dia. E não é à toa, tá calor. Por isso, o risco de desabastecimento, por conta das altas temperaturas e também do tempo seco, ele acaba existindo. Mas não é o caso de Campo Grande, porque toda a água que é represada da barragem do Guariroba, ela vem para ser tratada aqui nessa estação, que fica também em Campo Grande. Logo em seguida, ela é distribuída para todos os moradores. Além disso, preocupada com o suposto desabastecimento de água, a concessionária de águas aqui de Campo Grande tem construído do outro lado da cidade, aqui no Nova Campo Grande, um superpoço que deve atingir cerca de 30 mil famílias em uma vazão de 300 mil litros d'água por hora. Do alto dá para ver a grandiosidade do superpoço que está sendo construído no bairro Nova Campo Grande. Ele deve chegar em um dos maiores reservatórios de água doce do planeta, o Aquífero Guarani. Essa, inclusive, é uma ação, de preocupação da concessionária. A gente está vendo que esse clima seco, essa estiagem, como a gente chama, vem aumentando a demanda das pessoas por água. Então, dentro dessas ações, a gente está perfurando esse poço, aumentando a reservação também desse local. Então, hoje a gente vai construir aqui também um reservatório que tem como capacidade reservar 1 milhão de litros de água. Então, todas essas ações visando mesmo a constância no abastecimento da cidade. Na capital não há risco de sofrer com racionamento d'água, mas os cuidados seguem os mesmos. Os principais cuidados que a população deve ter nesse período de estiagem é se hidratar, evitar exposição ao sol, passar o protetor solar, tomar mais cuidados com as crianças e com os idosos e também com seus pets, e evitar exercícios físicos ao ar livre
nesse período. O Superpoço reforça os investimentos da concessionária de água diante das mudanças climáticas bruscas. A meteorologia já aponta, o calor vai ficar cada vez mais frequente. Em todo o estado, foram mais de 150 dias de estiagem neste ano de 2024 e isso contribuiu para o aumento do número de focos de incêndio e temperaturas também muito elevadas. A falta de chuva deixa o solo muito seco, a umidade relativa do ar muito baixa e também temos as temperaturas acima do normal para esta época do ano, para todo o período de inverno e também para este início de primavera. Mesmo estando do outro lado da cidade e do Superpoço, Vanessa fica feliz em saber de que ela pode confiar no consumo d'água. E como é uma realidade nova, sabe dos cuidados para não desperdiçar água. Agora, a importância de ter a água hoje é que é tudo na hora certa, né? E a gente tem a água que é uma... A gente precisa da água para sobreviver, né? E quando a gente não tinha, era muito sofrimento. A concessionária está produzindo 8% a mais em volume de água. Isso quer dizer que a concessionária tem se preparado para esse momento de onda de calor, né, atípica que estamos passando esse ano, garantindo que nenhuma pessoa fique desabastecida nesse período tão conturbado aí para a cidade de Campo Grande. Tá aí então, pessoal, reportagem especial então do nosso repórter Matheus Mundim, então falando então sobre a água, a importância dela e que também vocês viram na reportagem, a capital não deve sofrer esse abastecimento hídrico, tá certo?